Deus é fiel, é bom, não falha, jamais falhará. Ele tem um plano perfeito de vitória para a tua vida, tem um plano perfeito de vitória para esta igreja, e está se cumprindo dia após dia. E nesta noite, a palavra que nós vamos receber do Espírito Santo tem como tema: proclamando vida e liberdade, não lei. Diga: vida e liberdade, não lei. Amém? Diz a palavra do Senhor no livro de Malaquias, no capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Oremos ao Pai. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, o Deus que não muda, o Deus que permanece fiel à sua palavra, o Deus que permanece cumprindo aquilo que prometeu, o Deus que não volta atrás na sua palavra. Por isso é Deus soberano, Rei de reis e Senhor de senhores, o Deus todo-poderoso, que está acima de tudo e de todas as coisas, e acima de todos. Fora de ti não há Deus, fora de ti não há verdade, fora de ti, Senhor, não há salvação. Por isso, ó Pai, é com ações de graças, é com alegria, é com gratidão que nós oramos a Ti nesta hora, Senhor, por podermos estar em Teus átrios, estarmos em Tua casa, para ouvir a Tua voz, ó Pai, aprender de Ti, aprender com Teu Espírito, a vivermos como filhos de Deus nesta terra, a termos as atitudes que o Senhor aprova, a termos os pensamentos que o Senhor aprova, para podermos proclamar um ano, Jesus, das grandes manifestações da Tua soberania, poder com autoridade e poder falar em Teu nome, Senhor, a todos os povos, a todas as gentes, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, e que o Senhor não muda, que o Senhor não mudou, que o Senhor permanece o mesmo desde sempre, desde eternamente. O Senhor permanece o mesmo e jamais mudará. Senhor, obrigado pelo privilégio da vida, obrigado pela saúde perfeita que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pela mente de Cristo ativada em nós, pela mente sã, para podermos compreender os Teus mistérios e receber em nosso espírito. Obrigado, Jesus, por nos fazer completos e perfeitos em Ti. Obrigado, Deus, por todas as Tuas bênçãos liberadas sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, por nos ter abençoado dia após dia com esta maravilhosa graça que nos alcançou. Obrigado, Senhor, por esta semana abençoada que tivemos e que terminou no dia de ontem. E te agradecemos, Senhor, por esta semana que começa hoje, está começando hoje, com este primeiro dia, o qual nós consagramos a Ti, aqui em Tua casa, Senhor, como nossas primícias a Ti. Estamos aqui, ó Deus, para consagrar a nossa vida, para consagrar as primícias, para consagrar a nossa semana ao Teu nome, Senhor, e já receber as grandes manifestações da Tua soberania em nós.
crendo que os nossos olhos verão o que nunca viram, crendo que viveremos os melhores dias de nossas vidas, Pai, porque Tu és um Deus que nos surpreende, Tu és o Deus que tem o melhor preparado para cada um de nós, Tu és o Deus que do nada cria tudo, Senhor. Assim nós vivemos por esta fé, vivemos alicerçados nesta fé que move os montes, que remove os montes, ó Deus. Vivemos por fé e não por vistas. Cremos que o melhor de Ti ainda está por vir em nossa vida. Portanto, Senhor, eu Te agradeço por mais uma vez o Senhor me conceder esta honra de estar em Teu altar para falar em Teu nome aos Teus filhos. Obrigado, Espírito Santo, pela capacidade e suficiência que vem de Ti à minha vida, para poder ensinar os Teus filhos a respeito da Tua palavra. Que haja, ó Deus, a compreensão, que haja, Senhor, o entendimento da Tua vontade, e que o Senhor os convença da verdade nesta noite. A todos que estão aqui presencialmente e aqueles que vão pela internet, ó Deus, receber a Tua palavra, que haja libertação, que haja transformação, que haja mudanças, que haja a vida e a liberdade na vida dos Teus filhos, para louvor e glória do Teu santo nome. É que nós oramos, declaramos e cremos em nome de Jesus. Amém? E toda a igreja diga amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Aleluia. Obrigado, meu amado filho Vinícius. Obrigado, minha amada e querida esposa, pastora Daniele, linda, meu amor. Meus amados, abençoados, mais que vencedores, irmãos em Cristo Jesus, meus filhinhos na fé, o povo eleito de Deus, povo que é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, do Senhor e Salvador, soberano Deus, Jesus, o ressuscitado. Igreja, as pessoas mudam. Instituições mudam. Igrejas mudam. Mas o Senhor não muda. Portanto, Deus não muda. E honrar e servir a Deus com os princípios e fundamentos bíblicos, ouça, não é lei. Esta igreja, este ministério tem a responsabilidade dada pelo Senhor de ensinar o povo de Deus o que é lei e o que é graça. A Bíblia diz, e hoje, depois da cruz, há 2018 anos, indo para 2019 anos, nós não estamos mais sujeitos aos mandamentos de Moisés. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, amados, Cristo, Ele cumpriu a lei para nos tornar livres da lei. Você pode dizer graças a Deus? Em Colossenses 2, no versículo 8, e do 13 ao 15, está escrito assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, a lei. Amém? O Senhor cancelou na cruz do Calvário esta dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Glória a Deus. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! A nossa preocupação hoje não são mais os rudimentos, não são os rituais, não são as obras da lei que para nada servem. Mas a nossa preocupação é com os princípios de Deus. A nossa preocupação é com os fundamentos da Bíblia Sagrada. As questões morais de Deus. Os termos da aliança que Deus tem conosco. Então, as suas regras, aquilo que não mudou, porque Ele não muda, isso nos interessa, amém? Então Deus requer do seu povo, Deus requer daquele que Ele chama, porque nós entendemos que é Deus quem nos chama, e quando Deus nos atrai, quando Deus nos chama para o servi-lo, nós precisamos entender as suas regras, nós precisamos conhecer os seus princípios, nós precisamos conhecer os fundamentos bíblicos, porque Deus requer, amados, do seu povo o tempo da nossa vida. Deus requer de nós. O tempo da nossa vida não é para nós mesmos, é para Deus. Deus requer de nós os primeiros frutos da nossa vida. Deus requer de nós os dízimos. Deus requer de nós os talentos, porque não são nossos, é Ele que nos dá. Deus requer de nós a gratidão, a reverência. Deus requer de nós o respeito, a obediência e a fidelidade. Aquilo que Ele diz em sua palavra. Porque muitas pessoas dizem, não, eu respeito a Deus, eu temo a Deus, eu tenho temor de Deus. Mas as atitudes da vida não mostram isso. As atitudes dessa pessoa não revelam a reverência ao Senhor. Por quê? Porque essa pessoa, em vários pontos da sua vida, ela não obedece àquilo que a Bíblia diz a respeito daquela situação. Então, pela palavra, nós recebemos entendimento pleno da vontade de Deus para as nossas vidas. As pessoas estão aí fora, não é? Estão dizendo que acreditam em Deus, que Deus está na frente, que Deus está abençoando, que Deus está com elas. Mas como eu disse, as atitudes de vida estão completamente fora dos princípios bíblicos. E aí então eu pergunto, como pode Deus estar abençoando uma vida assim? Uma vida que está fora dos princípios, está fora dos fundamentos. É claro, amados, que Deus, Ele ama o pecador que se arrepende. Ele ama todo que se arrepende
e que se volta para Ele, porque a Bíblia diz que todo aquele que o busca, o acha. Mas como que uma pessoa pode permanecer no erro? Como que uma pessoa pode insistir em coisas erradas? Como que uma pessoa pode, ter uma prática de vida totalmente fora dos princípios bíblicos e dizer que Deus está a abençoando? Que Deus está a favor dela? Que ela tem Deus? Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que o Deus da Bíblia aprove uma vida que esteja fora dos seus princípios e dos seus fundamentos. Por isso Ele aqui nos ensina aquilo que Ele aprova e aquilo que Ele reprova. Porque Ele diz, eu não mudo. Então assim, Ele olha para nós e diz, olha, eu não mudo, você tem que mudar. Você quer o que eu tenho para você? Mude. Eu tenho muita coisa boa para você. Você quer? Mude. Porque eu, o Senhor, não mudo. Existem muitos crentes, amados, mas muitos crentes bem intencionados, mas muito mal ensinados. São pessoas que não compreendem o modo digno de se viver o Evangelho. São pessoas que discutem com Deus a respeito de muitas coisas. Pessoas que discutem a respeito de muitos princípios de vida cristã que elas não aceitam. Porque elas querem permanecer no seu modo vivendo. Como diz o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Elas querem permanecer no seu modo vivendo. Elas não querem mudar o seu modo vivendo para o modo de Deus. Então, esses crentes não são crentes. São pessoas que se dizem crentes, mas Deus não os chama de crentes. Porque crente até o diabo é. Quem é crente? É todo aquele que crê em Deus. Crer em Deus até o diabo crê. Mas obedecer a Deus, aí a conversa é diferente. Amém? Em Romanos 9, versículo 20 diz, quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, grande parte, a maioria do povo de Deus, os crentes na face da terra, querem viver a seu próprio modo. Não querem se submeter aos princípios e fundamentos de Deus. E ainda pensam, que Deus tem a obrigação de aceitar aquilo que eles lhe oferecem. Por isso, esses não recebem vida. Esses não recebem vida e paz e a segurança que o Senhor promete na sua palavra. Nós vemos aí, amados, muitos crentes com a vida cheias de problemas. Sim ou não? Por quê, pastor? Porque entram exatamente aqui. Não querem aceitar os princípios divinos para se viver aqui nesta terra. Querem viver a seu próprio modo. Querem seguir o curso do mundo e achar que Deus tem que aceitar. Não, porque Deus me entende. Porque, não tem problema. Não, é só uma coisinha pequena. Não tem problema nenhum. Eles querem determinar o que Deus pensa e julga. Deus julga conforme a palavra. Então eles têm uma vida de impressão. O que é impressão? É uma falsa paz. É uma falsa alegria, é uma falsa segurança. Amados, às vezes você conhece algum tipo de crente assim, que não se submete aos princípios divinos, e você sabe que ele diz que é crente. E aí às vezes você encontra com uma pessoa assim e começa a conversar com ela. Ela tenta mostrar que ela está por cima. Que está tudo bem. Que está tudo mil maravilha.
Amados, nós sabemos que a vida da pessoa está totalmente destruída. E a pessoa, está tudo bem, tudo mesmo. E isso não é um agir, é viver por fé não, viu? É tentar estar e ser superior. Porque o viver por fé é diferente disso. É você se enquadrar nos princípios bíblicos e crer que vai receber o melhor de Deus. Agora, a pessoa não se enquadra nos princípios bíblicos, não se enquadra nos fundamentos bíblicos e mostra para quem está à volta que tem uma vida de paz, que tem uma vida de alegria, que tem uma vida de segurança. E não é nada disso. Em Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, a pessoa soberba, amados, ela não entra nos princípios divinos. A pessoa soberba, ela não aceita a direção do Senhor. Ela replica. Tudo ela contende. Não, mas eu acho que não é assim. Não, mas eu acho que não precisa ser assim. Não, eu posso ir para o supermercado e encher meu carrinho de cerveja e tomar minha cerveja. E o pastor está falando aí que cerveja é escarnecedor. Amém. Vai para outra. Aqui não. Aqui não. Aqui nós vivemos os princípios de Deus. Aqui nós vivemos os fundamentos da Bíblia. Nós não nos assentamos na roda de escarnecedores. Nós não nos assentamos com os pecadores. Nós amamos os pecadores e receberemos todos que adentrarem por estas portas. Com amor. Só que nós somos humildes para aceitar os princípios divinos na nossa vida. Nós somos humildes para dizer: é assim, Senhor, assim será. É assim, Deus, então é assim que vai ser feito. Porque eu sei que o Senhor não muda, então eu vou mudar. Quem está entendendo, diga amém. Em Provérbios 1, 32 e 33, olha o que diz a palavra: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão. Olha o que eu estava dizendo, a impressão de bem-estar. Impressão, eles tentam, tentam mostrar que está tudo bem. Olá, oi, graça e paz. Para cima de mim, eu sei que não está nada bem. Eu sei que está destruído. Porque a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, é fato. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas, aleluia, aleluia, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você está aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, para receber de Deus os seus princípios, os seus fundamentos, e dar ouvidos a isso e viver isso, para ter uma vida segura, tranquila e sem temor do mal. Provérbios 3, 1 e 2 diz: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Jeremias 33, 6 e 9: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Jerusalém, a minha igreja, me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz
e eu lhe dou. Aleluia. Receba, igreja. Desfrute, viva esta paz, esta segurança, este bem que Deus faz na sua vida. Porque você está aqui aprendendo os princípios de Deus, aprendendo e praticando com amor, com alegria, com gratidão, não por obrigação. Amém? Então, dar ouvidos a Deus gera bênçãos na nossa vida. Viver pelos princípios de Deus traz segurança, paz e vida de modo verdadeiro, não de impressão. Em Gênesis 4, versículos 3 a 5 diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então Caim irou-se, descaiu-lhe o semblante. Diz alguns estudiosos que ele até xingou Deus, porque Deus já disse: olha, eu não me agradei da tua oferta. E por que Deus não se agradou? Só porque Caim era da perdição? Não. Por quê, pastor? Porque Caim, a Bíblia diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra as primícias. Coloca lá para mim, pastora, versículo 3. Do fruto da terra uma oferta. Caim fez o que? Ele plantou, esperou dar o fruto, viu que começou a dar o fruto e esperou dar mais fruto. E quando ele viu que tinha um pouco mais de fruto, aí ele pegou lá um pepino, um tomate e levou para Deus. Está aqui, Deus, ó, uma oferta para o Senhor. Enquanto que Abel, o versículo 4, diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Ou seja, o rebanho de Abel deu lá as suas crias. Abel já catou logo o primeiro e já foi apresentar ao Senhor. Abel não esperou todas parirem para ele ver quantos que ia ficarem vivos, quantos que eram saudáveis, quantos que não eram. Não. O primeiro lá pariu, é sadio, é perfeito, é esse aqui que é para o Senhor. A fé de Abel agradou ao Senhor. Enquanto que Caim não teve fé nenhuma. Muitos crentes são assim. Esperam a coisa melhorar para poder dar para Deus. Querem que a coisa aumente para depois, então, trazer as primícias a Deus. Deus não vai se agradar nunca. Porque a atitude de fé, amados, é quando você tira as primícias, crendo que o Senhor é poderoso para multiplicar na sua vida, e entrega com prazer para o Senhor. Entrega com gratidão para o Senhor. Assim como fez Abel. E Hebreus, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, versículo 4, escreve: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Aleluia! Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, amado. Você deixar um legado de justiça, deixar um legado de reverência, de respeito, de temor, de amor ao Senhor, para que depois que você morrer, todos ainda falem. Para que lá no teu velório as pessoas digam: com esse aí o Senhor está se alegrando da sua morte. Porque a Bíblia diz que Deus se alegra e se agrada da morte dos seus santos. Com a morte dos seus santos, Deus se agrada.
Deus tem prazer de receber de volta. Então que todos estejam falando, aí está retornando um que Deus tem prazer de receber de volta. Aí está retornando, voltando para casa um que Deus tem alegria de dizer, vem filho, vem filho. Amados, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. É legado, é justiça, é princípio, é fundamento que nós temos que trazer para a nossa vida. Gênesis 14, versículos 18 a 20 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Olha, amados, Abraão não tinha um pastor para lhe ensinar os princípios de Deus. Abraão não ia a uma igreja. Abraão não tinha ninguém para lhe ensinar. Abraão não tinha internet. Abraão não tinha WhatsApp. Tinha? Então por que ele deu dízimos a Deus, pastor? Porque hoje nós percebemos que nós temos que ficar ensinando isso para o povo de Deus e muitos replicam, principalmente aí fora. Os desigrejados, amados, relutam com isso, vão lá para a internet, pegam lá, sabe, textos totalmente fora de contexto e querem argumentar, sabe, argumento totalmente sem respaldo. Então, por que Abraão, que não tinha ninguém para falar, viu, traz os dízimos, deu os dízimos? Porque Abraão sabia que era um fundamento da relação dele com Deus. Abraão sabia que aquilo fazia parte da aliança dele com o Senhor. Olha o versículo, capítulo 22, versículos 1 a 3. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Igreja, qual é o crente hoje, amados, que faz para Deus sem reclamar? E isso eu falo com mão na Bíblia. Porque o Espírito Santo sabe quantos na face da terra fazem para Ele sem murmurar, sem reclamar aquilo que Ele pede. Ele pediu para Abraão, amados, mas de prontidão. Amém, Senhor. É o meu filho, aquele que tu me deste por descendência. É ele? Amém. Não questionou, não murmurou, não disse para Deus: ah, Deus, mas por que tem que ser ele? Tá cheio de crente assim: por que tem que ser eu? Ah, mas por que não pode ser o outro? Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Ah, mas por que tem que ser assim? Crentes que não conhecem os princípios da aliança com Deus. Crentes que não conhecem o fundamento da sua relação com Deus. Em Hebreus 11, 17 e 19 disse Paulo: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas,
Versículo 18: a quem se tinha dito em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aleluia! Então, toda a dependência estava em Deus. Entendia que tudo era do Senhor. Abraão entendia que foi Deus quem havia dado Isaque a ele. E Abraão entendia que Isaque pertencia a Deus e não a ele. Por isso, Isaque não era o centro das atenções de Abraão. Por mais que Abraão o amasse, porque era o filho da promessa. Mas Abraão sabia que Isaque era do Senhor e não era dele. Estão entendendo, igreja? É você entender que tudo na sua vida não é teu. É você entender que tudo na sua vida é do Senhor. E você não pode ser egoísta. Porque o Senhor, amados, Ele requer de nós, sim. Ele pede coisas para nós. O Senhor sabe que Ele pede coisas para você. E você ouve o que Ele tem te pedido. Você sabe o que Ele tem pedido de ti. Então, como Abraão, que você entenda esses fundamentos da vida com Deus. Assim como o teu pai na fé, Abraão. E assim como eu aqui, o teu pastor, que está aqui em nome do Senhor, chamado por Deus para guiar a sua vida a estes fundamentos, que você entenda isso e viva isso com fervor. Em Gênesis, amados, 2, versículo 15 a 17 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Desde o princípio, Deus tem princípios. Deus tem regras. Por isso a importância de se dar ouvidos ao que Deus diz. A importância de administrar com responsabilidade a voz de Deus na nossa vida. Porque se assim tivessem feito no Éden Adão e Eva, eles teriam recebido vida. No entanto, eles morreram. Como assim morreram? Deus disse, se comer certamente morrerás. Eles morreram. Espiritualmente, morreram. Amados, nós buscamos administrar bem os princípios de Deus na nossa vida. Essa igreja tem esse compromisso, esta preocupação de se entender os princípios de Deus, para se mostrar os princípios de Deus ao povo de Deus e, se auxiliar um ao outro a viver estes princípios, ajudando um ao outro. Porque é necessário se administrar bem tudo que é de Deus na nossa vida. Tudo que Ele coloca nas nossas mãos, nós temos que administrar segundo os fundamentos bíblicos. E com isso nós recebemos vida. Amém? Mateus 6:21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Provérbios 8, 17, 18. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Amado, eu pergunto para você, por que Deus deixou escrito isso aqui dessa forma? Vamos ler de novo? Versículo 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram. Aí o versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Por que Deus fez questão de deixar escrito assim? Ele diz que Ele ama os que o amam. Ele diz que riquezas e honra estão com Ele.
Então nós podemos entender que para os que amam a Deus, Ele tem riquezas, honra, bens duráveis e justiça. Nós temos aprendido, amados, que nós somos devedores das primícias a Deus. Então, eu pergunto, Deus tem riqueza e honra e justiça e bens duráveis para aqueles que não dão suas primícias a Ele? Não. Romanos 11:16 diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Ou seja, se o que eu entrego ao Senhor, se tudo que eu faço para Deus, de fato é santo, de fato é como a atitude de Abel, como a atitude de Abraão, se é desta maneira, amados, toda massa será santificada na minha vida. Todas as bênçãos do Senhor chegarão para mim. Porque Paulo está dizendo, olha, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Em Êxodo 23:19, diz assim: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Quem está dizendo isso? É Deus. Pastor, isso é lei. Não, isso é princípio. Isso é fundamento. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Êxodo 13, versículos 12 a 14. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Igreja, trazer a Deus as primícias, trazer a Deus os dízimos, ter uma vida na igreja e praticar aquilo que se aprende na igreja, isso é um legado que tem que ser deixado para os nossos filhos. E aí então a palavra diz: quando o teu filho amanhã, quando ele tiver um pouco de mais de entendimento, maiorzinho, o que é isso? Você, pai, o que é esse envelope laranja aqui? Está escrito teu nome. Ô mãe, o que é esse envelope laranja escrito o nome da senhora? O que é isso? Então, quando perguntar o que é isso, responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. E agora, com alegria, nós levamos à casa do Senhor os nossos dízimos. Com alegria, nós levamos à casa do Senhor as nossas primícias, os primeiros frutos, porque nós consagramos a nossa vida àquele que nos tirou da casa da servidão. Porque outrora estávamos lá no mundo destruídos. Outrora estávamos lá no mundo com a vida totalmente arrebentada. E amados, pasmem, mas a maioria do povo de Deus se perdeu pelo caminho, de geração em geração. Por quê? Porque pararam de dar ouvidos à voz do Senhor, aquele que diz: eu não mudo. E as crianças hoje não conhecem o Deus da Bíblia Sagrada. As crianças hoje, a maioria, não conhecem as grandes obras do Senhor que estão escritas aqui neste livro. Não sabem nem sequer o que é dízimo, muito menos o que é primícia, o que é primeiros frutos para Deus. Por quê? Porque não tem o exemplo nos pais. Se perderam. Estão aí sem rumo.
Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui, amados, nós temos essa preocupação como pais, como igreja, de ensinar aos nossos filhos, ensinar às crianças deste ministério o caminho em que elas têm que andar. Entender que elas são separadas do mundo. Entender que é um fundamento bíblico, que é um princípio bíblico. Olha, amados, é triste. É muito triste. Estava vendo nas redes sociais alguns dias atrás um casal, aparentemente a mulher crente e o marido da igreja romana, católico. E eu vi lá postagem de fotos. Primeira parte das fotos estavam na igreja romana, com seus ídolos, batizando o recém-nascido, filho. E a mãe, com o neném no colo, crente. E eu olhando aquilo, eu falava comigo: meu Deus, o que é isso? E mais abaixo, outra sessão de fotos, outro álbum de fotos, aparentemente num lugar chamado igreja de crente, apresentando a criança a Deus. E estavam lá na igreja dos ídolos toda a família, tanto da mãe como do pai, e estava na igreja dos crentes toda a família, tanto da mãe como do pai. Ou seja, uma coisa ecumênica. Aí eu lhes digo, amados, porque para muitos isso é bonito, para muitos isso é amor, para muitos isso é Deus. Pois eu vos digo, a palavra de Deus reprova tal atitude. A palavra de Deus reprova até a união de crente com descrente. Então já começa por aí. Então, porque já foi desobedecido um princípio de Deus, agora vem o resto da maldição. E não sou eu quem digo isso. Longe de mim. Longe de mim. Eu estou nessa terra para abençoar e não para amaldiçoar. Mas eu estou nessa terra para pregar o que Deus diz. Então, amados, aquele que não obedece um princípio de Deus, ele vai colher aquilo que ele está plantando. Na vida dessa criança, ouça, ela não entende nada hoje. Ela é uma criança. E ela tem que ser ensinada, como nós lemos aqui no Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Então toda criança, desde pequena, tem que ser ensinada no caminho que ela deve andar. Aí eu digo para vocês, muitas crianças nascem em lares totalmente idólatras. E elas são ensinadas a andar no caminho da idolatria. Por isso seguem pelo caminho da idolatria. Agora, uma criança que nasce num lar onde um é crente e o outro é idólatra, imagina essa criança quando ela começar a entender um pouquinho as coisas. Vem, filhinho, com a mamãe, vamos orar ao Papai do Céu. Senhor Jesus. Não, eles vão falar, da lei não ora assim, né? Da lei ora assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos em sua presença. É assim que eles oram. Então vai ensinar a criança desse jeito, não é? Amém. Aí o papai está na porta esperando. Terminou, amor? Filhinho, vem com o papai agora. Que agora nós temos que rezar para os nossos deuses. Temos aqui uma listinha, filho. Ó, todos esses aqui: São Cristóvão, São Judas Tadeu, Santa Luzia, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito. Vamos agora, filho, rezar. Como que fica a mente dessa criança? Vai chegar uma hora, amados, que ela vai ter que decidir qual
caminho que ela vai tomar. E corre-se o risco dela ir para o caminho da idolatria. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. É para ensinar as crianças, é para inculcar as crianças na palavra de Deus. Que só há um Deus, que só há um nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, que é Jesus. Não há outro nome, não há outros deuses. Em Deuteronômio 7, versículos 1 a 4 e versículo 6 diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Olha que sério que é isso. E hoje a crentaiada, desculpa aqui a expressão, não está nem aí. Não, ele é bonitinho, eu vou trazer ele para Jesus. Ela é bonitinha, ela vai trazer ela para Jesus. Então vai, depois você vai lá batizar teu filho lá na igreja católica. Amados, é princípio, é fundamento, tem que obedecer. Deus não muda. Não, pastor, mas isso aí mudou. Ué? Se lá em Malaquias ele diz, eu, o Senhor, não mudo, como mudou? Não, porque agora pode. Vamos colocar a caixinha de sugestão lá, então depois a gente apresenta para Deus. Coloca na livraria lá uma caixinha de sugestão, viu, diaconisa Cris? Caixinhas de sugestões para Deus. Só que depois você vai pegar essa caixinha e vai colocar sua cara com Deus. Eu não vou, não. Porque eu estou aqui mostrando para você o que Deus diz, e aquilo que Ele diz eu não mudo. Versículo 4. Por que que Deus falou isso? Pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Amados, eu já disse nesse altar, eu não entrego os meus filhos a qualquer um. Não entregarei os meus filhos a qualquer um. Enquanto Deus me der o fôlego de vida, e eu sei do poder e autoridade que eu tenho como pai, eu não entrego. E não entregarei os meus filhos, que Deus me confiou, a qualquer um. Vai ter que ser crente em Jesus e passar no crivo da palavra. Vai ter que passar no crivo. Tem que falar em línguas, tem que fazer parte do altar, tem que servir a Deus com temor, tem que ser um crente de reverência, com respeito, que mostre com o seu proceder que de fato teme ao Senhor. Caso contrário, meu amado, não tem a minha bênção. Caso contrário, não vai, mas não vai mesmo, em nome de Jesus. Essa luta eu já comecei em oração. Porque eu recebo para os meus filhos o melhor de Deus. Eu recebo uma mulher que vai fazer o meu filho feliz, uma mulher temente a Deus, idônea, companheira, e recebo um homem fiel e temente a Deus que irá fazer a minha filha feliz. Andando na palavra do Senhor. Porque diz, olha, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor
se acenderia contra vós. Olha que sério. Estão aí achando que não tem nada a ver, que não tem problema. E depressa vos destruiria. Versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então você precisa entender, de tantos que estão na face da terra, Jesus escolheu você para abrir os teus olhos e fazer você entender isso. Neemias 13, 23 a 25. Neemias foi lá reconstruir os muros, chegou, estava tudo destruído. E estava destruído por quê? Porque o povo não estava andando nos princípios de Deus. Porque o povo não estava obedecendo os estatutos, os fundamentos de Deus. Então, olha o que Neemias diz. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Ou seja, contraíram para si matrimônio com outros povos, com mulheres que não serviam a Deus, que não conheciam ao Deus Altíssimo, e os filhos ficou uma bagunça, é o que eu disse agora há pouco. Os filhos não sabiam a que Deus servir. Os filhos não conheciam o Deus Altíssimo. E nem a própria língua. Eles, do judaico, eles sabiam falar. Olha que sério. 25, versículo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. Olha, mas como é que é sério? E aí vem dizer que não tem problema, não? Ah, pera lá, como é que não tem problema? Tem problema sim. Tem muito problema. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ou seja, purifica. Purifica. Tem que ser da mesma fé. Se não for da mesma fé, vira bagunça. Amados, sendo da mesma fé, o negócio já é difícil, desculpa aqui a expressão. Um casamento com duas pessoas da mesma fé não é fácil. Imagina se for um de uma fé e o outro de outra fé. Só vai sofrer. Só vai ter dor e sofrimento, não vai ter paz, não vai ter vida, não vai ter alegria, não vai ser feliz. Quer insistir? Insiste. Quer levar adiante? Leva. Vai pagar o preço. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. Isso aqui, ó, está valendo aqui tudo lá no Antigo Pacto, para mostrar para você que é princípio e fundamento. Agora vamos lá para Paulo. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Olha, amados, que sério isso. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Deus nos prova através dos seus princípios.
Deus prova a nossa fidelidade para com Ele. Não pense você que Deus não nos coloca à prova. Tem muito crente aí negando Cristo. Muito crente negando a Cristo. Não, porque Deus é misericordioso, Deus é perdoador, Deus é amor. É, Ele é, mas Ele não é um Deus bonzinho. Ele é um Deus que é justo. Nosso Deus é Deus de justiça. Ele é o Deus que diz: eu, o Senhor, não mudo. Por isso, amados, eu tenho essa luta nesse altar. E é o que Deus me deu. Eu poderia ser um pastor como qualquer outro aí. E era. Era como qualquer outro. Mas Deus me pinçou. Deus falou: ei, com você eu tenho algo diferente. Com você o assunto vai ser outro. E você vai precisar de coragem, vai precisar de ousadia, vai ter que ser intrépido para falar aquilo que eu quero ao meu povo. Então, amado, sabe, aqui, para a glória do Senhor, não é olhinho, não é lencinho, não é nada disso. Aqui é aprender os princípios de Deus, é aprender os fundamentos de Deus para se viver. O Salmo 112, versículos 1 a 3 diz: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Isaías 61, 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amados, é uma questão de viver os princípios de Deus. É uma questão de receber vida ou morte. Então Deus diz: olha, está diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe. O que você quer? Você quer a bênção ou você quer a maldição? Está diante de ti. Então, tem muitos que não querem nem conhecer a bênção, né? Não querem nem ouvir quais são os fundamentos, o que são os princípios. E se ouvir já, não é assim não. Deixa eu ir lá para outra, que lá na outra pode. Lá na outra eu posso. Vai para outra. Eu quero bênção. Eu quero receber bênção. Eu quero vida. Eu quero paz. Eu quero segurança. E quero isso para a tua vida. Em Malaquias 3,6 diz, de novo, porque eu, o Senhor, não mudo. Então nós podemos ver nos dias atuais a vida de muitos crentes na destruição. As lutas, sofrimentos, porque não vivem os fundamentos de Deus. É uma vida cheia de problema e de dificuldade. Muitos podem dizer, tudo isso é da lei. Mas não é da lei. É os fundamentos bíblicos para se ter uma vida abençoada e feliz. Honrar a Deus é uma questão de decisão. Então eu decido obedecer. Eu decido entender os princípios de Deus e obedecer. Aquilo que eu disse, o Senhor diz: eu não mudo, mude você. Josué 24, 14 e 15 diz: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, quem estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então, amados, aquele que serve ao Senhor deve servi-lo com temor, com integridade, fidelidade. É necessário conhecer os princípios de Deus para isso. Como é que eu vou servir a Deus com integridade, com temor, com fidelidade, com obediência, se eu não conheço os preceitos de Deus? Se eu não conheço aquilo que Deus aprova e o que Deus reprova? Porque, amado, para muito crente, essa questão de casamento aqui não tem nada a ver. Como eu disse para você, estava lá o casal, um crente e o outro descrente, casados, com filho, levando a criança para batizar na igreja de ídolo e depois apresentando numa igreja que se diz de crente. Como é que pode? E aí, ouve, né, o pastor Emílio aqui falando uma coisa dessa, vai falar, olha lá o que não tem amor. Olha lá o que não ama. Olha lá, ó, fica lá pregando lei. Isso não é lei. Isso é fundamento bíblico. Então a gente sabe que não se deve fazer. A gente sabe que Deus não aprova esse tipo de coisa. Então nós aqui orientamos assim, vamos permanecer orientando assim. Se alguém vier até nós e perguntar, é isso que nós vamos orientar. Quer fazer? Faz, mas não tem o nosso consentimento. Não tem a nossa aprovação, porque Deus não aprova. Como é que o altar vai aprovar um relacionamento que Deus reprova? Estão entendendo, igreja? Então é sim, sim, e não. O que passa disso é do maligno. Nós não temos parte com o maligno. Nós vamos permanecer a bênção de Deus sobre este lugar. Josué 1,8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, se não há o cuidado de viver e de se cumprir a palavra de Deus, não há nenhuma garantia de bênção sobre a nossa vida. Nós temos que deixar isso bem claro. Se eu não tenho cuidado de viver aquilo que Deus está me ensinando, eu não tenho nenhuma garantia de bênção sobre a minha vida. Se eu não faço o que Deus manda, se eu não faço o que Deus deixou escrito na sua palavra, como é que Deus pode ter comprometimento comigo? Não vai ter. Malaquias 3, 11 e 12 diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é uma promessa. É uma promessa. Então, eu tenho que ser de fato feliz. Eu tenho que receber essa felicidade do Senhor, amado. As pessoas têm que olhar para mim e ver essa felicidade na minha vida. As pessoas têm que ver que a minha vida é uma terra deleitosa. A minha vida é uma vida que não tem impedimentos. Porque, por minha causa, o Senhor repreende o devorador. Ou seja, pela minha atitude para com a aliança que Ele tem comigo, para a minha atitude para com Ele, sabe, por dar a Ele os primeiros frutos, por entregar de fato a minha vida a Ele, confiar de todo o meu coração, ter uma vida consagrada a Ele, por minha causa Ele repreende o mal, para que eu não seja consumido, para que as minhas finanças não sejam consumidas, para que tudo que eu fizer de fato com as minhas mãos seja bem sucedido, haja o sucesso. Estão entendendo? Amém? Então, aleluia. Cumprir os princípios de Deus, igreja, é receber vida, é receber alegria, é ser feliz, é viver em paz. E nós estamos inseridos neste ministério para isso, para aprendermos os princípios de Deus e sermos felizes. Diga graças a Deus.
Mateus 5,20 diz: porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Jesus está dizendo aí, pastor? Jesus está dizendo que a graça está muito acima da lei. E que se nós estamos inseridos nesta graça, não excedermos em muito os que os legalistas fazem, o reino de Deus não vai ser completo na nossa vida. Jesus disse, ó, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres da graça de Deus, é muito maior que os da lei. A lei está cheio de infiéis aí fora. Está assim de infiel. Estão em cima de altares, estão cantando, estão pregando, estão louvando, estão orando. Infiéis. Os da lei amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa é a verdade. Os da lei querem mais a glória deles mesmos do que a glória de Deus. Hebreus 7,8 diz, aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Aleluia. Então aqui, somos homens mortais que recebemos os dízimos. Mas é Jesus quem recebe. É Jesus quem recebe o teu dízimo aqui. Então nós devolvemos os dízimos a Jesus. Quem recebe é Jesus. Nós entregamos a oferta a Jesus, não a homens mortais. Então dízimo e oferta, amado, vem de um coração grato e temente a Deus. E não de uma mente legalista que tem que dar por obrigação, porque senão vai para o inferno. Ou tem que dar para receber alguma coisa em troca. Nada disso. Nós sabemos que não é tudo e nem de todos o que Deus recebe. Amém? Gênesis 4, 3, 5, vou ler de novo. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Os dois apresentaram a Deus. De um Deus se agradou, do outro não. Malaquias 1, alguns versículos eu quero ler com a igreja. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Nós todos aqui somos sacerdotes do Deus vivo. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amados, aleluia, aplauda. Aplauda a palavra de Deus, porque Ele é soberano. Ele não recebe qualquer coisa. Ele não aceita de qualquer jeito. Ele sabe que nós podemos dar o melhor a Ele. E Ele se agrada do melhor. Ele não se agrada do mais ou menos, não. Ele é digno de receber o melhor.
Tanto que ele diz: pega isso aí e oferece lá para o teu governador. Vai lá ver se ele vai te ser favorável. Olha que tremendo isso. Então aí, nós precisamos entender que tem que ser o melhor para Deus, em tudo. Tudo que eu faço tem que ser o melhor. Tudo que eu dou tem que ser o melhor. Tudo que se desprende da minha vida tem que ser o melhor, da melhor forma. Sem reclamação, sem murmuração. Jamais dizer: ah, estou cansado, ah, hoje não. Jamais, jamais, jamais. Entender o meu compromisso com o reino. Entender que eu estou nessa terra para ser chamado de fiel e não de infiel. Aqui nós aprendemos os princípios, amados, para de fato a gente ver o agir de Deus na nossa vida. O que trazemos ao Senhor e o que apresentamos a Ele não é sobra da nossa vida, não é o resto, não é aquilo que dá, não é de qualquer jeito, mas sim os primeiros frutos, com alegria, com temor, com reverência e excelência. Essa igreja é assim. Esse altar é assim, jamais vai aceitar o contrário disso. Tentem até querer me convencer, não vão. Não vão me convencer o contrário disso. Porque Deus nos dá a capacidade para fazer o melhor. Ele é a nossa capacidade, Ele é a nossa suficiência. Então, pode até querer, sabe, alguém vir com desculpinha, mas a gente até, né, para fazer ali a parte da educação, aceita, né? Na educação, mas jamais a gente vai compactuar com desculpinha esfarrapada daquele que pode dar o melhor para Deus e está dando o resto. E fique bem claro. Fique bem claro. Então, a partir de hoje, se quiser dar alguma desculpinha, para mim não precisa nem dar. Para mim não precisa nem dar. Não gaste o seu tempo com isso. Nosso pastor, não fale assim. Tem que falar para deixar bem claro. Tem que falar para deixar bem claro como esse altar vê as coisas para com Deus. Nós temos a capacidade de dar o melhor para Deus. Então, se eu não quero dar o meu melhor para Deus, não dê desculpa. Não mande mensagem, não ligue, não fale, não deixe recado. Simplesmente faça o que você tem que fazer, mas não queira explicar por que você está dando a desculpa. Amém? Deuteronômio 26, versículo 1 e 2 diz: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo e recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Aqui é um lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. O nome de Deus é revelado por esse altar? É. Então o Senhor te dá a terra, o Senhor te dá o fruto, e o Senhor te diz: pega os primeiros frutos e entrega no lugar que eu escolhi para fazer habitar o meu nome. Deuteronômio 26, 14. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci a vós, o Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Nas minhas lutas, igreja, eu não toco no dízimo. É isso que está dizendo aqui, ó. Nos dízimos não comi. Dos dízimos não comi no meu luto. Ou seja, na minha dificuldade, nos dias negros da minha vida, eu não toco no dízimo, porque o dízimo é do Senhor. O dízimo é sagrado, é primícia, e eu obedeço a voz do Senhor. Deus não quer religião. Diga isso, Deus não quer religião. E eu termino com Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês devem dar o dízimo de tudo, mas vocês não devem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Deus se agrada disso, meus amados. Ser dizimista, praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Nós não estamos preocupados com os que se levantam para dizer, não é bem assim. Nós não estamos preocupados com aqueles que se incomodam com a gente. Nós estamos preocupados em conhecer os princípios, os fundamentos de Deus, para obedecê-los e vivê-los como Deus quer. Essa é a nossa preocupação aqui. Então, nós temos que nos enquadrar a este modo vivendo. Amém? É necessário nós enquadrarmos a nossa vida nesse modo vivendo. É impossível? Não. É possível. E Jesus nos capacita para isso. Para sermos de fato, amado, a igreja que vai exceder em muito ao legalismo. Porque esta igreja só vai de fato alcançar isso que Deus diz quando nós de fato enquadrarmos todo o nosso viver nos princípios e nos fundamentos de Deus. E é isso que eu peço ao Senhor. E de fato esta igreja exceda e muito aos legalistas, as igrejas de lei aí fora. Porque nós estamos inseridos na graça do Senhor. Nós não vivemos por obras da lei, vivemos por fé. Aqui, nesta noite, proclamamos vida e liberdade, não lei. Aqui, nesta noite, proclamamos verdades bíblicas que devem ser aceitas e vividas pelo povo de Deus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! Amém! Se coloca de pé no seu lugar, meu amado, minha amada. Porque eu, o Senhor, o Senhor muda? Quem tem que mudar? Olha para o irmão que está do seu lado, para a irmã, com este olhar de Jesus que você tem, e diga para ele, diga para ela: nós temos que mudar. Diga: nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Todos nós temos a necessidade de mudança. Nós precisamos das mudanças. Não foi uma opção nossa. Não foi uma escolha nossa. Foi um desígnio perfeito de Deus você estar aqui. E tudo que você ouve aqui é Deus quem lhe diz. Deus quer isso. Deus deseja isso. Porque Deus, Ele quer ver em nós todos os frutos que já foram
conquistados e consumados naquela cruz, há mais de 2018 anos. E quando o Senhor trouxe aqui, neste altar, a nossa bispa Solange, no mês de outubro, onde comemoramos o 3º ano de igreja, como se fosse agora, eu me recordo, eu ali à frente, e ela dizendo que Deus mostrava a ela um pomar de várias espécies de frutos bons, e que esses frutos era a nossa vida, frutos que estavam sendo gerados através da nossa vida, na nossa vida, e isso vai continuar, meus amados, isso vai continuar. Todas as vezes que o Senhor trouxer aqui este altar, um líder espiritual da minha vida, eles vão enxergar isso aqui. Eles vão enxergar isso desta igreja. Bons frutos. Porque Deus conhece a minha luta. Deus conhece a luta da minha casa, da minha família, por esta obra. Pela vida de cada ovelha que Ele trouxe aqui. É uma luta sincera, é uma luta verdadeira, é uma luta de amor sem interesse, é uma luta com amor ágape, com amor de Cristo. Porque eu quero ver manifestado em cada um aqui as promessas do Senhor, trazendo alegria, felicidade, prosperidade, honra e riquezas. Portanto, se abra para os princípios de Deus na tua vida. Aceite aquilo que Deus diz, porque tudo que Deus diz é bom. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se renda por completo ao Senhor. Você é povo santo. Você é povo escolhido para reinar em vida com Cristo. Você foi separado deste mundo para viver as promessas de Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus bom. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais esta noite em tua casa, onde recebemos do teu trono os teus princípios, Deus, os teus fundamentos, aquilo que é a tua vontade para a nossa vida. Vida e liberdade o Senhor tem para nós. O Senhor nos libertou, o Senhor nos fez livres para podermos te servir em espírito e em verdade, sermos de fato, verdadeiramente o teu povo nesta terra, aqueles que o Senhor diz que somos os teus filhos, aqueles que o Senhor tem prazer de dizer: estes são os meus filhos, estes são aqueles que me agradam, que me honram, que ouvem e me obedecem. Jesus, eis aqui, Senhor, a tua igreja nesta noite, que recebeu a tua voz. E como eu sei, e como sempre digo, Pai, eu não tenho poder nenhum para convencer. Só o Senhor pode. E é isso que eu te peço nesta hora. Porque como o semeador, eu estive aqui a semear a boa semente. E eu creio, Deus, que ela caiu em terra boa. Ela caiu, Senhor, no coração dos teus filhos nesta noite, aqui na tua igreja e na rede social, na internet. Muitos ouviram a tua voz, Senhor. Muitos ouviram os teus princípios e os fundamentos da Bíblia Sagrada para a vida cristã.
E o que eu te peço é que se manifestem os frutos desta boa semente na vida de cada ovelha preciosa tua, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém? Amém. E todo o povo de Deus diga amém.